perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso mesmo, não aparece perdoa nossas ofensas, não, é dívida. Você sabia que o pecado é uma dívida com Deus? Vamos continuar esse estudo precioso do Pai Nosso, desta oração do Avinu, o Pai Nosso, onde nós estamos conhecendo a dinâmica gloriosa dessa oração ensinada pelo próprio Messias. Fique conosco e não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram, tá bom? Olha só, nós já vimos as primeiras partes. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, será feita a tua vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vimos até aí. Agora nós vamos para essa parte que é um pedido de perdão. É um pedido de perdão pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Vamos ver aqui rapidinho em hebraico. Us lachlanu al chateinu, kefi shesolchim gam anachnu lachotim lano. Aqui está falando, perdoa nossas dívidas. Essa palavra chatá, aqui ó, het, tav, e o próprio aleph, com pontuação para a, e aqui no caso passa a ter pontuação para E, porque vai falar nosso pecado, perdoa nossos pecados. Hatainu, hatainu. Esse termo aqui somente hatá é pecado, só que também etimologicamente isso é uma dívida. Sempre o pecado se apresentou no contexto bíblico como uma dívida. Então, quando você veja a tradução perdoa nossas ofensas, está errado. A palavra ofensa não tem nada a ver em todo esse conteúdo etimológico do hebraico e muito também, assim também no grego, perdão. No grego também não aparece ofensa, mas aparece a palavra dívida. Aqui em hebraico está, no caso, pecado, transgressão, que seria dívida. Nós vamos ver como no contexto bíblico um pecado é uma transgressão e é uma dívida para com Deus. Toda pessoa que está pecando está endividada. Ratá, ratá, vou transliterar, ratá. Vou escrever aqui, ó. Ratá, você sabe que esse CH seria o het. Ratá, isso é dívida, pecado. Pecado, dívida. Você pode confirmar isso na própria doutrina cristã. Você vai ver como o próprio Paulo diz que todos nós pecamos, em Romanos diz, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Isso era, nos tornamos culpados e por herança recebemos o pecado. Isso nos deu uma dívida. Só que veio Cristo e Ele perdoou a nossa dívida. Você vai ver claramente em Colossenses 2,14. Anote isso. Vou anotar aqui nesse cantinho. Ó. Colossenses 2,14 diz que Ele riscou, diz em outra parte, diz que anulou a cédula que era contra nós. Olha que interessante que diz aqui. Porque havia uma cédula que tinha aí um prontuário que nos acusava. Ele usa esse termo judicial para condenar alguém que está endividado, alguém que está sendo condenado. E ele pegou essa cédula e acabou com ela. Acabou com ela. Então nossa dívida foi paga. Olha o termo que ele usa. O próprio Jesus também na cruz, João fala essa palavra no grego, ele fala tetelestai. Tetelestai, vou anotar aqui. Tetelestai, essa palavra tetelestai, que é uma palavra grega, foi pronunciada quando ele disse está consumado, traduzida como está consumado. Só que essa palavra tetelestai era falada num julgamento quando o juiz absolvia um devedor, quando alguém absolvia alguém que tinha culpa. E essa absolvição fazia com que essa pessoa agora tinha uma declaração judicial que ele não devia mais nada, ele era inocentado. Então, quando Jesus disse está consumado,
em grego está originalmente tetelestai, que significa acabou a dívida do pecado. Então, por favor, se vamos orar o Pai Nosso, precisamos falar, perdoa nossa dívida, hataeinu, que significa nossa dívida, nosso pecado. Isso é algo importantíssimo, entendermos como nós precisamos dimensionar o quanto a humanidade estava em dívida com o próprio Deus. Em João 19:30, vou anotar aqui, João 19:30, está essa palavra no original, tetelestai, que temos aí de fato a absolvição. E o próprio Paulo também fala claramente em Romanos 8:1, diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos a alegria de Cristo ter morrido, assumido a culpa, ele ter riscado, acabado com essa cédula que nos acusava, e agora estamos redimidos, não temos mais dívidas, não temos mais pecado, não temos mais maldade, porque fomos justificados por ele. Essa é a glória do Evangelho. Então, se oramos, precisamos orar corretamente. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. E essa é a maior glória que um cristão pode ter, entender que o Evangelho é perdão de uma dívida, de um débito, de uma falta cometida, logicamente, pelo homem no princípio. Isso se alastra por toda a humanidade e agora nós encontramos em Cristo Jesus esse pagamento da dívida. No cotidiano sempre nós estamos fazendo alguma dívida, mas que problema é quando não conseguimos saldar uma dívida? Mas já pensou alguém chegar e pagar a sua dívida? Foi o que Cristo Jesus fez por nós, então nós devemos orar, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. Então precisamos acreditar que Jesus na cruz pagou a dívida do pecado, pagou, e nós estamos livres de toda a condenação para a glória a Deus. Se você crê nisso, exalte o nome do Senhor Jesus. Só que aí começa, Kefi shesolchim gam anachnu lachotim lano, ou seja, perdoa nossas dívidas, muito bem a primeira parte, assim como nós perdoamos. Está aí inserido a palavra salach, que é perdão. Aqui já começa com uslach, salach, samech, lamed, het. Ela vai estar aqui também, samech, lamed, het, que seria, aqui está conjugado, mas está inserido ali a palavra perdão, salach. É um dos tipos de perdão, né, de absolvição, que é o salach. Quando Deus perdoa, é o salach que está em ação. Ele absolve e nos dá o perdão. Então, olha, a afirmação do Pai Nosso é: perdoa nossas dívidas do jeito que nós também assim podemos perdoar aqueles que estão nos devendo. Sabe o que significa isso? Que somente no conteúdo dessa oração está dizendo, somente é capacitado para perdoar, ou tem condições espirituais para perdoar, aquele que já conheceu o perdão, o salach de Deus. Quem conheceu o perdão de Deus, de fato, vai conseguir perdoar. E há tanta gente que está dentro da igreja que não consegue perdoar. Como sempre tenho dito, há tanta gente dentro das quatro paredes que, na verdade, nunca conheceu a Deus, nunca conheceu o Evangelho, não conhece a virtude mais preciosa do Evangelho, a missão mais preciosa do Cristo aqui na terra, que é perdoar, salach, nos tirar toda a dívida, toda a culpa. Então, se eu não consigo perdoar, é porque de fato não conheci, não saboreei, não entendo, não tenho a experiência do perdão de Deus. Então só poderei perdoar se de fato conheci o perdão de Deus. Meu Deus do céu, como é difícil perdoar. Pois é tão difícil perdoar que para perdoar eu preciso conhecer a Deus. Não é pela força, nem pela vontade, nem pelo intelecto, nem pela capacidade emocional do Natanael, mas eu tenho que morrer. E assim como ele me perdoou de fato e fui perdoado, eu consigo perdoar. Você sabia que tem gente que não consegue perdoar e se diz cristã?
Então, na verdade, nunca conheceu a Deus, nunca conheceu o propósito glorioso do Evangelho. Há muita gente religiosa que está pronta para condenar, está pronta para apontar. Eu vejo às vezes, posso fazer um desabafo aqui, eu posso fazer isso com autoridade. Quanta gente às vezes nos comentários acusa, fui chamado de falso profeta, porque às vezes não pronuncio o nome como uma pessoa religiosamente quer pronunciar, às vezes me condenam por uma linha de pensamento, ou seja, o religioso, ele condena. Já fui chamado de falso profeta, falso mestre, de anticristo, já me chamaram de tanta coisa. Não tem problema, eu não tenho problema com isso, mas o que me dói, na verdade, é saber que há tanta gente religiosa que odeia. Se você tem uma linha de pensamento diferenciada, eles te odeiam. O religioso é assim, é aquele que sempre esteve envolvido com toda a dogmática na igreja ou na religião, mas na verdade nunca conheceu o perdão de Deus, nunca conheceu o propósito do Evangelho. Eles apontam, eles condenam, eles chamam a pessoa de Satanás, de falso profeta, chamam os outros de tantas coisas, estão prontos para acusar. Já viu esse tipo de gente que está nas igrejas, ou se diz cristã, ou se diz conhecer a verdade, mas está pronta para condenar? Sempre tem uma palavra de ódio, tem uma palavra de maldição, tem uma palavra condenatória. São os que juntam pedras, sempre estão prontos para jogar pedras. São os religiosos, os fariseus. E Jesus fala, aqui não tem pecado, lance a primeira pedra. Ele disse isso. Então, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos pessoas religiosas. Porque a verdadeira ação do Evangelho numa pessoa, é essa salvação gloriosa que veio com Cristo, da parte de Deus Pai, ela me perdoou. O salar me perdoou, assim como Ele me perdoou, eu posso perdoar. Eu me lembro quando aquela mulher pecadora, que não diz o nome, nunca diz que é Madalena, por favor, diz que era uma mulher pecadora, entrou ali e chorou aos pés de Cristo ali na casa de Simão, e chorou, e todo mundo condenava, falava, se fosse profeta, iria saber que tipo de gentalha é essa que está tocando, que tipo de mulher é essa. E Jesus estava ali recebendo o choro dessa mulher. Ele disse, quem muito ama é porque muito foi-lhe perdoado. Querido, quem consegue amar é porque de fato conheceu o amor de Deus. Um religioso, ele está pronto para condenar, está pronto para acusar. Essas congregações que normalmente gostam de fuzilar quem cai, gostam de punir, colocar severas punições ou disciplinas dogmáticas para alguém que às vezes errou e pecou, e mais o pisam e o condenam do que o levantam no amor de Deus. E aí todo mundo fica mais condenado. Sabe por quê? Porque não existe homem que não peque. As pessoas me perguntam, Natanael, depois que você se converteu, já pecou? Claro que sim, em pensamentos, palavras de atitude. Agora, nunca escandalizei o Evangelho, por favor, eu tenho coerência. Mas agora, querido, quem não peca, levanta a mão quem não tem pecado, quem não tem erro, quem é pleno. Agora estamos num processo de santificação. Por que nos santificamos? Porque a religião manda? Ou porque a dogmática ensina? Ou porque guardamos a lei? Ou porque temos que fazer isso porque é um Deus irado contra nós? Não, é porque conhecemos o perdão de Deus. Nos santificamos porque amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro e temos a alegria de viver salvos em Cristo Jesus. Então, aí diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu preciso conhecer a glória, a virtude do perdão e do amor de Deus. Aí vou poder compartilhar, vou poder abraçar, vou poder perdoar, vou poder amar alguém que pensa talvez de uma maneira diferente, mas vou amá-lo. E se vou instruí-lo em amor, em graça. Quem sabe essa pessoa será salva, quem sabe essa pessoa será resgatada. E eu preciso estar na presença desse Deus que me diz, ame do jeito que eu te amei, perdoe do jeito que eu te perdoei. O problema é que muita gente é religiosa e se guia por três coisas, pelo que ela é, pelo que ela tem ou por aquilo que ela faz, principalmente pelo que ele é na igreja, na congregação, na sua religiosidade e pelo que ela faz. E normalmente quando a pessoa começa a criar, preste atenção no que eu vou falar, quando uma pessoa começa a criar uma plataforma, um trono, um pedestal, dizendo, eu tenho a razão, eu sou fulano, os demais estão tudo condenados, eu sou a pessoa correta porque eu sou pastor, porque eu sou bispo, porque eu sou apóstolo, porque eu sou profeta, porque eu falo em língua, e essa pessoa se garante no poder, na unção,
que ele tem para fazer algo, essa pessoa já se descentralizou do propósito do Evangelho. Porque o Evangelho é salvação. E essa salvação veio de um Cristo glorioso que veio ao mundo e veio por ordem do Pai. E esse Pai amou de tal maneira esse mundo que entregou seu Filho unigênito. Então, toda pessoa que começa a se confiar nos cargos que ela tem, no que ela faz dentro da igreja, ela começa a se centralizar em si mesma, está em si mesmada e se esqueceu do primeiro propósito, que é o amor de Deus que salva, que transforma a vida do homem. E normalmente as pessoas que começam a se centralizar nas suas razões, eu estou certo, eu sou fulano, eu sou pastor, eu sou ciclano, eu sou um fariseu, eu conheço todo mundo, conheço teologia, sei de tudo, condeno os outros, normalmente essa pessoa está fadada a cair. Que engraçado, preste atenção, todas as pessoas que eu encontrei na minha jornada já são 35 anos no ministério, pregando a palavra do Senhor. Na verdade, vou fazer 30 anos pregando o Evangelho. Com 15 anos me converti, mas nesses 35 anos, graças ao Senhor, me comprometi com o Evangelho de Cristo, com o Ministério Santo do Senhor. E vi perdi a conta de pessoas que eu vi desviadas, que voltaram ao pecado, que voltaram à maldade, que voltaram à bebida, que voltaram a tanta coisa maligna. Escute bem, voltaram à imundície novamente. E todas as pessoas que as encontro na rua, eu as evangelizo e me dizem, eu já fui da igreja. Olha o que eles falam normalmente, eu já fui da igreja. Outras dizem, eu era pastor. Encontrei gente que me disse, eu era pastor. Outros dizem, eu tocava na banda. Eu era do coral. Outro vai falar, eu era dirigente, eu era reverendo não sei das quantas. Eu era quem orava pelos doentes. Sempre os desviados apresentam o que eles faziam, os cargos que eles tinham, mas nunca nesses 35 anos de fé, nunca, escute bem, nunca alguém me disse, pastor, eu era lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Nunca. Sabe por quê? Porque as pessoas que se acham que elas são os tais, são religiosas, estão confiadas em si mesmas, no que entenderam, no que elas fazem, nos cargos que elas têm e gostam de condenar os outros. Elas nunca conheceram o verdadeiro amor de Deus. Porque uma pessoa cai porque ela começa a se centrar no que ela faz e se esqueceu do que Ele, o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo, fez na cruz do Calvário. Quando eu me esqueço do amor, me esqueço do perdão e confio em mim, eu vou cair. Mas quando eu lembro que é Ele que merece os méritos, é Ele que me salvou, é Ele que me libertou, e é pela misericórdia dEle que eu estou de pé. Eu não sou nada, não tenho nada. As pessoas estão confiadas e fiadas em si mesmas, que quando elas fazem algo errado, nem elas se perdoam. Nem elas se perdoam. Preste atenção. E há muita gente assim, que é tão religiosa que quando ele faz uma besteira, ela pisa no tomate, nem ela mesma aceita, ela mesma fala, como eu pude fazer isso se eu sou fulano de tal? Como eu pude fazer isso se eu pregava? Como eu pude fazer isso se eu orava? Ontem eu estava pregando e hoje eu pude fazer isso. É para você entender que você não é nada. E a misericórdia do Senhor é o que te mantém de pé. E a salvação em Cristo é que te mantém de pé. Então, você precisa se concentrar no perdão de Deus. Quando você entenda e levante a glória desse altar diante desse trono santo glorioso do perdão, do amor, você vai falar, eu não sou nada, não tenho nada, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou lavado pela misericórdia dele, porque eu sou um verme, sou um pedaço de barro que não serve para nada. Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus morreu por mim, Jesus me perdoou. E como ele me perdoou, eu preciso, não estou dizendo que o Natanael deseja perdoar, mas eu preciso aprender a perdoar e amar em Cristo Jesus. Deus nos ajude, porque nossa carne, ela só quer fazer o errado. Então eu preciso aprender a perdoar como Cristo me perdoou. Lucas 7,47, vou anotar aqui, Lucas 7,47. O próprio Jesus disse que muito foi lhe perdoado, ele vai amar muito. Ou seja, quem de fato compreendeu a dimensão do perdão, ele vai poder amar. Então, queridos, assim como nós perdoamos nossos devedores, na verdade deve ser o reflexo de como nós saboreamos o amor e o perdão
do próprio Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tomara que morramos para viver uma vida não de religiosidade, não para acusar os outros, não para condenar os outros, não para xingar os outros, não para chamar os outros de qualquer coisa, mas que possamos ter e saber e conhecer o verdadeiro propósito do Evangelho, que são as boas novas de salvação, desse amor glorioso de Deus que trouxe a Jesus Cristo para morrer por nós. Deus te abençoe em nome do Senhor. Esse estudo vai continuar.